Galera, eu vou passar para vocês um vídeo bem basicão, tá? Na escola pública você ganha 5 pontos só de ir na festa junina. Ai, ai. Olha só, galera, eu vou passar um vídeo aqui de um programa que eu gostava muito quando eu era criança, assistia, não perdia um, tá? Para dar uma noção básica, é bem infantil, tá? Mas é bem didático, para dar uma noção básica para vocês de corrente elétrica. É o Mundo de Bickman. Não sei se vocês já assistiram, tá? Eu sou fã do cara, tá? Eu já encontrei ele na CCXP uma vez que eu fui, eu até chorei, igual menino pequeno, porque ele representou muito da minha infância, tá? Então eu vou passar um vídeo para vocês aqui. Ele tem 5 minutinhos, mas ele explica muito bem, muito didaticamente o que é corrente elétrica. Depois eu vou vir com a formalidade, não se preocupem, tá? Então vamos lá. Maria Clara, do Morro da Faísca, pergunta: por que as tomadas elétricas sempre têm 2 pinos? Resposta: as tomadas elétricas não têm sempre 2 pinos. Algumas têm 3. Próxima pergunta. Eu acho que a Maria Clara quer saber para que servem os 2 pinos. Bom, são as coisas que você liga na parede. Próximo. Bickman, podemos dar um pouquinho mais de informação para a Maria Clara? Sem sombra de dúvidas. Tomadas. Eu adoro tomadas. Pra ser sincero, até coleciono. Aqui está uma tomada de lâmpada. Essa aqui é a tomada de uma torradeira. Não se esqueça de assistir ao Mundo de Bickman nesse canal. Essa aqui é a tomada para o nosso programa. Essa tomada aqui... Mas por que, Bickman, as tomadas têm pelo menos 2 pinos? É verdade, essa pergunta. Bom, é porque... a energia elétrica flui em um circuito. E são precisos 2 pinos para que o circuito seja completo. Por que a eletricidade não flui para fora da tomada elétrica por todo o chão? Isso jamais poderia acontecer porque a eletricidade não é uma coisa. Sei que parece esquisito, mas a eletricidade, na verdade, não é uma coisa. Você não pode segurá-la na mão ou guardá-la num pote. A eletricidade é um acontecimento. É quando alguma coisa acontece, como um jogo de basquete. Só que as regras são diferentes. Então a eletricidade é um jogo? Eu sempre achei que a eletricidade fosse um jogo, desde o momento em que a Batona pôs os pés no palco. Não. A eletricidade é simplesmente o fluxo de energia elétrica através de uma trajetória contínua. O nome dessa trajetória é circuito, que parece muito com a palavra círculo. Circuitos? Verifiquem, por favor. Calma, Lester. Isso não é tão difícil. Sejam todos bem-vindos ao jogo desta semana. Está na hora de conhecer os jogadores. Os Elétrons da Bahia Leste. Vocês, Elétrons, já conhecem as regras. Cada um de vocês tem uma carga elétrica. Temos de manter essas cargas agitadas, certo? Certo! Certo! Vamos fazer um circuito. Eu sou a bateria. Eu estou aqui para que vocês movimentem suas cargas. Eu espero que conduzam como quando conduzem eletricidade, certo? Certo! Muito bem, é hora de fluir a corrente. Hoje nós temos aqui todas as possibilidades de um confronto clássico. É mesmo, Bickman? Sabe, dá até pra sentir a eletricidade no ar. Prontos? Preparar? Acendam aquela lâmpada. Lembrem-se de que o objetivo do jogo é iluminar a lâmpada da tabela. O bateria, o garoto de cabelo rosado, é a fonte de energia do time. Ele está orientando seus colegas de equipe e animando todos os elétrons. É como no basquete, estão passando energia elétrica. Essa energia elétrica dá a volta. E quando o circuito é completado, a lâmpada acende. Minha nossa! Podemos ver isso de novo? Eles estão usando a velha jogada do circuito. Os elétrons estão levando a energia elétrica da bateria para a lâmpada e voltam. Você sabe que enquanto eles estiverem naquele circuito, ninguém os detém? Quero um extra. Nossa, eles estão mesmo iluminando a quadra. Certo, já é hora de mudar esse jogo. Ele rompeu o circuito? A luz apagou. Por quê?
Porque não há ninguém imediatamente próximo a ele para lhe passar a bola. Ora, mas isso é um choque. Mas eu ainda não consigo entender por que a tomada tem 2 pinos. A razão da tomada ter 2 pinos é para que a energia elétrica possa fluir em um circuito fechado e fazer com que as tomadas funcionem. Claro? Mas cuidado, há 2 tipos de eletricidade. O tipo de eletricidade que obtemos das baterias chama-se corrente contínua ou CC. Ela flui em uma só direção. A eletricidade que obtemos das tomadas chama-se corrente alternada ou CA. Ela muda sua direção muitas vezes por segundo. Por enquanto, não é importante saber se é CC ou CA. O importante é o circuito fechado. Quando tiramos o plugue da tomada ou desligamos o interruptor, isso rompe o circuito e para o fluxo de energia elétrica. Estão vendo? Estão vendo. Certo, agora ouçam. Qualquer experiência feita em casa tem que ter a supervisão de um adulto e devem ser tomadas todas as precauções de segurança. As instruções devem ser seguidas com a maior exatidão e nenhuma substituição deve ser feita. Obrigado. Por favor, lembrem-se disso. Nunca cortem nenhum tipo de fio elétrico. Nunca. Certo? Certo. 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 Este é o mesmo tipo de fio que se usa para ligar uma lâmpada ou uma torradeira. E como podem ver, são na verdade 2 fios. E cada um desses fios vai para um dos pinos da tomada. Assim sendo, a corrente elétrica vai para um lado, através do dispositivo, e sai pelo outro. E patati, patatá. Agora que estamos todos ligados, podemos fazer um intervalo e nos preparar para a Big Mania. Eu adorava isso aí, não perdia um, gente. Qualidade era 250p. Dora Aventureira é da sua época, eu nem sei o que é isso direito, viu? Mas tem infinitos episódios, ele fala sobre um tantão de coisa, tá? Eu tenho 4 temporadas salvas aqui, eu separei um pedacinho para vocês. A qualidade era horrível, né? Mas, tipo assim, da imagem e tal. Mas, não, eu não perdia um. Sabia de um tanto de coisa. Depois vocês pesquisem, chama O Mundo de Bigman. Bem didático e tal. Por quê? Todo mundo, não sei se vocês já pensaram nisso. Por que tomada tem 2 pinos? Por que tem que ter 2, né? Não pode ter um só, ligava lá e fluía e tal. Porque a tomada, ela forma um circuito elétrico. A eletricidade é um fenômeno, igual o Bigman fala, que atravessa, leva consigo, né, energia elétrica para um material, para um dispositivo, para um receptor que a gente fala. A gente tem 2 coisas básicas no circuito. Você tem que ter um gerador, pelo menos um gerador, e pelo menos um receptor. Gerador é o que gera eletricidade, né? E receptor é o que recebe a eletricidade para trabalhar. Depois a gente vai ver diferentes tipos de gerador e receptor, tá? Agora a gente vai se preocupar nessa coisa da corrente elétrica, tá? Vocês viram que tinha os jogadores, e os jogadores passavam a bola de basquete, né? A bola de basquete tinha um sinalzinho de menos, ele estava passando a carga elétrica de um jogador para outro, né? Os elétrons, eles são os portadores de carga na corrente elétrica, isso é o que a gente sabe hoje em dia, né? Então deixa eu voltar aqui para a minha tela que eu preparei. A gente sabe que a corrente elétrica, ela é o movimento ordenado de cargas dentro de um condutor. Então aqui eu fiz um desenhozinho bem simples de um condutor. Se você pega um fio, imagina um fio de metal, de cobre aqui. Você olha dentro dele, ele tem vários elétrons ali dentro dele, livres, porque é um condutor. Só que, se você pegar um pedaço de metal, imagina que essa caneta que se fosse um pedaço de cobre, olhando para ele, eu ia ter vários elétrons ali, só que a movimentação dos elétrons é completamente aleatória. Seria tipo aquele time de basquete lá, sem o técnico, sem a orientação, sem a bateria. Então, sem a bateria, a movimentação dos elétrons é completamente aleatória. Cada um vibra, caminha numa direção diferente, isso não gera algo que eu possa aproveitar, tá? Então aqui, o movimento deles é aleatório. O que eu posso fazer? Aleatório significa que você não pode prever, né? Aleatório. O que você pode fazer para consertar isso? Nesse pedaço de metal, você pode ligar um gerador.
por exemplo, uma pilha. Desenhar uma pilhazinha aqui, ó. Vou ligar uma pilha nesse gerador, de maneira que o polo positivo da pilha vai estar ligado de um lado, né? Aqui, ó, o polo positivo da pilha é onde tem aquele plugzinho, aquela cabecinha dela, né? Então aqui, ó, polo positivo da pilha, polo negativo. O polo positivo está ligado desse lado e o polo negativo está ligado desse. Como os elétrons são cargas negativas, né? Lembrando que esse polo negativo e esse polo positivo criam uma diferença de potencial. A gente simboliza a letrinha, a grandeza de diferença de potencial com a letrinha U, tá bom? Você pode chamar isso. Então, o gerador ele provoca essa diferença de potencial no circuito. Você pode chamar isso de DDP, diferença de potencial. Você pode chamar isso de tensão elétrica. Ou você pode chamar isso de uma maneira bem assim coloquial, bem informal, de voltagem. Né? Ah, tá errado falar voltagem. Não está errado. Depende do contexto. Tá? Se você chegar para uma pessoa e falar assim, a DDP daquela tomada ali é 110. A pessoa não vai te entender. Você vai ter que falar, a voltagem dessa tomada é 110. Então não existe certo e errado na linguagem. Né? Existe uma coisa que é mais informal. É lógico que você não vai chegar, não vai apresentar uma tese de doutorado e falar voltagem. Aí você pode falar DDP, que ali é mais coerente com o ambiente, né? Você tem que falar DDP ou tensão. Igualmente corretos DDP ou tensão, tá? E é a quantidade de volts que essa bateria, que essa pilha vai te dar, tá bom? Então isso aqui, por exemplo, pode ser 110, 220, uma pilha comum tem 1,5 volt. Tá? O que interessa é que no momento em que você cria essa diferença de potencial, nós já vimos isso, que cargas positivas, elas caminham em direção ao maior potencial. Ou você pode pensar, esse polo é negativo, ele vai começar a repelir os elétrons. Então, os elétrons eles vão começar a se movimentar em direção ao polo positivo. Galera, isso aqui eu posso falar para vocês, porque nós estamos em 2020, apesar de ter muita gente acreditando ainda que a Terra é plana, né? Acreditando que vacina causa autismo, todo mundo acha que sabe que existe elétron, né? O que acontecia antigamente? Eu caí? Ah, não, achei que tinha caído, que a Gisela falou assim, caiu? Não, tá ok, né? Então, em 2020, eu posso falar em elétrons para vocês, né? Eu passei um vídeo para alguns alunos na sexta-feira, né? Até achei que a adesão foi pequena, mas todo mundo que assistiu adorou o filme, que conta um pouco da batalha entre corrente contínua e corrente alternada. E antigamente, nessa época onde eles batalhavam, eu estava falando, Gisela, que aqui, ó, né, quando eu coloco uma pilha ligada a um condutor, eu crio uma diferença de potencial. Então, eu proporciono um movimento ordenado de elétrons. O que era antes aleatório passa a ser um movimento ordenado. Tá? Esse movimento ordenado que é a chamada corrente elétrica. Ele é ordenado pela pilha. A pilha que fala, opa, vocês vão para lá, vocês vão para cá. Porque se eu invertesse os polos da pilha, os elétrons iam se movimentar no sentido contrário. Esse movimento ordenado que é a chamada corrente elétrica. Aí eu estava falando que antigamente a galera não sabia o que era elétron, não sabia o que era próton, como é que era o modelo atômico. Quando Thomas Edison estava batalhando com Westinghouse, com Tesla, para vencer lá a corrente contínua, a corrente alternada, ele nem sabia o que era elétron. Você fala, é verdade. O elétron, o modelo atômico e tal, é posterior a isso. Então, como que os caras explicavam isso antigamente? Eles falavam assim, quando eu ligo um gerador, eu crio uma corrente elétrica que sai do polo positivo, caminha no circuito, né? Aqui é um interruptor, se ele estiver ligado à lâmpada acende, caminha no circuito e leva energia elétrica até o meu receptor. Essa corrente elétrica ela tem que voltar ao gerador para buscar mais energia. Basicamente era isso. Então, antigamente a galera não tinha conhecimento de elétrons, não tinha conhecimento de prótons, sei lá, qualquer modelo atômico da época, mas eles falavam que essa corrente ela fluía no sentido do polo positivo, ó,
polo positivo em direção ao polo negativo. Agora, em 2020, eu explicando isso para vocês, eu falei que os elétrons, eles são ordenados, eles procuram o maior potencial, porque a gente sabe o que é elétron. O Maurélio já explicou para vocês o modelo atômico. Então, vocês já sabem que existe elétron. Então, olha só, como que é a corrente na realidade, de verdade. Na realidade, a corrente elétrica, ela sai do polo negativo, passa pelo receptor, né, igual nesse desenhozinho aqui, e volta a pilha no polo positivo para buscar mais energia. Olha só, na realidade, a gente sabe que como são os elétrons que se movimentam e não são os prótons, a corrente elétrica sai do polo negativo e vai em direção ao polo positivo. Você fala assim, puta merda. Então, depois que foi descoberto o elétron, todos os físicos do mundo tiveram que mudar os livros, tiveram que mudar as regras, as leis e tal? Não. Não. Físico é preguiçoso. Então, olha só, estava tudo pronto, descrito dessa maneira que eu coloquei aqui em cima. Ó. Todo mundo já tinha regras, leis, regra do tapa, regra da mão direita, regra de sei o que, tudo feito para uma corrente que se pensava ser do polo positivo para o polo negativo. Aí vem a galera da química e ferra com a gente, porque fala, opa, carga positiva não pode se mover, porque se você pensar na corrente elétrica igual eu coloquei aqui em cima, teria que ser um movimento de cargas positivas, concorda? Carga positiva está presa no núcleo, não tem como carga positiva se mover. Na verdade, físicos, o que se movem são cargas negativas. Aí os físicos falaram assim, é mesmo? Beleza. Vamos continuar usando a corrente de cima. Tá? Então, toda vez que a gente estiver na física, a gente vai usar, a gente estiver trabalhando com leis físicas, circuitos elétricos e tal, a gente vai usar uma chamada corrente convencional. O que é uma convenção? É um combinado. A gente convencionou, mesmo que não seja, que nós vamos usar a corrente que sai do polo positivo em direção ao polo negativo. Mesmo que a corrente real, o que acontece na realidade, seja o contrário. Na corrente real, os elétrons, né, são os portadores de carga. Quem se movimenta aqui são os elétrons. Então, os elétrons se movem na corrente real. Porém, como já estava tudo pronto, né? Todos os livros de física já estavam prontos, a galera falou assim, não vamos mudar nada. Vamos deixar os químicos para lá e vamos continuar usando uma corrente do polo positivo para o negativo. Para isso, a gente vai inventar que existem partículas positivas que podem se mover. Essas partículas positivas são os buracos. Já explico o que é isso, tá? Vou explicar. Mas na corrente convencional, quem se move são os espaços vazios ou os chamados buracos. Como funciona isso? Não é difícil de entender, não. Imagina que aqui tem um orbital. Ó. São vários orbitais. Então, vou desenhar aqui, mais ou menos tudo do mesmo tamanho. Vários orbitais. Tá? Aí, o elétron está aqui. Ó. O elétron está preenchendo esse orbital de cá. O elétron está aqui. E aqui tem um orbital vazio. Aqui tem outro elétron. Tem um orbital vazio. Quando esse elétron pula para cá, o que vai acontecer, gente? Ó, vou desenhar de novo as bolinhas. Ó, o elétron que estava aqui pulou para cá, preencheu esse orbital. Esse orbital que está preenchido também. Olha só, quando o elétron veio para cá, o espaço vazio veio para onde? Veio para cá. Pensa numa fila cheia de pessoas. Aqui, ó. Cheia de pessoas. Quando uma pessoa anda para frente, ela não cria um espaço vazio entre elas. Olha só, tem uma pessoa aqui, outra aqui. Aí uma pessoa andou para frente, criou-se um espaço vazio, né?
A pessoa foi para um lado, o espaço vazio que estava aqui foi para o outro. A hora que essa pessoa preencher esse espaço vazio, o que vai acontecer? Ó, o espaço vazio que estava aqui veio parar para trás. Então, a pessoa veio para frente, o espaço vazio foi para trás. Então, a desculpa dos físicos para não mudar a corrente elétrica libera energia. Como assim, Thales? A desculpa, então, para os físicos é que os elétrons se movem num sentido, porém, os buracos se movem em outro. Então, para não falar que os prótons se movem, né, os buracos são partículas imaginárias, positivas, tá? Que se movem no sentido contrário dos elétrons. Buraco é aquele espaço, aquele orbital vazio, que quando o elétron pula para lá, o espaço vazio vai para o sentido contrário, tá vendo? É difícil, mas não é impossível de entender, não. Quando ele volta para o orbital anterior, ele libera energia luminosa. Mas aí você está pensando no átomo, né, com os orbitais e tal. Eu estou falando de elétrons que se movem de um átomo para outro, e não de elétrons que saltam de um orbital para outro. Tá? Um elétron está caminhando ali de um átomo para outro, tá bom? Não, Gabriel, não tivemos não. Sabe por quê? Imagina, naquela época não tinha impressora, né? As prensas eram muito difíceis de trabalhar. Imagina você ter que reeditar todos os livros. Que complicação que ia ser reimprimir tudo, mudar a regra da mão direita para a regra da mão esquerda. Era muito mais fácil manter do jeito que está. Físico é preguiçoso, a física é a ciência da preguiça. Né? Então, olha só, corrente convencional é o que nós vamos usar. Nós vamos fingir que, né, tem partículas positivas se movendo aí. Tá? Sempre você vai desenhar a corrente convencional, sempre você vai calcular fingindo que são partículas positivas se movendo e assim por diante. Como que eu calculo isso? Vou dar um Ctrl C aqui. Como que eu calculo isso? Eu calculo assim, ó. Eu vou olhar para uma determinada região daquele condutor, tá? Então eu vou olhar para cá, ó, por exemplo, e vou selecionar uma determinada área, tá? E vou começar a contar essa área aqui que eu vou olhar. A gente fala assim, é uma área de seção reta. Essa área de seção reta depende do material. Aqui eu desenhei um condutor cilíndrico, né? Se eu cortar ele, eu vou ver um círculo, né? Se eu olhar de frente aqui, ó, eu vou ver um círculo. Nessa área de seção reta, eu vou começar a contar quantos elétrons estão atravessando ela. Quanto de carga atravessa essa área de seção reta. E aí eu vou calcular a minha corrente elétrica. A corrente elétrica, que ficou sendo a letrinha I, não sei por quê, ficou a letrinha I. É a quantidade de carga elétrica, ΔQ, que atravessa uma determinada região que você escolheu, um condutor, por exemplo, em um determinado tempo, ΔT. Tá? Como carga elétrica é medida em Coulomb e o tempo sempre é medido em segundos, a corrente elétrica ela seria calculada em coulombs por segundo. Como o físico é preguiçoso, nós inventamos uma nova unidade de medida. Tá? 1 coulomb por segundo, que seria essa divisão aqui, né? Equivale a 1 A, que se lê ampere. Que é em francês, tem um acento grave aqui, tá? Então, 1 coulomb por segundo é 1 ampere, que é a unidade de medida da nossa corrente elétrica. Tá? Então, vamos supor que nesse condutor eu tenho 10 coulombs atravessando ele a cada 2 segundos. Então, eu tenho uma corrente elétrica de 5 amperes. Se eu tiver 8 coulombs atravessando isso em 4 segundos, eu vou ter uma corrente elétrica de 2 amperes. E assim por diante. No filme que eu passei para o pessoal, existia uma briga entre corrente alternada e corrente contínua. Tá? O que é cada coisa? Rapidinho, que nosso tempo está acabando.
A corrente alternada, a corrente contínua é aquela feita por pilhas e baterias. Sim, vou mandar o print das telas, sim. Tá? Então, ó, pilha e bateria produz uma corrente contínua, CC. Essa corrente contínua, ela é da seguinte forma, ela tem sempre o mesmo valor, o mesmo sentido e tal. Então, por exemplo, aqui eu criei uma corrente contínua, ela vai do polo, se for corrente real, do polo negativo para o positivo, se for corrente convencional, do positivo para o negativo. Isso mesmo, Daniel, é AC/DC, aquela banda de rock bacana demais. Tá? Então, a corrente contínua, ela é uma corrente que tem sempre o mesmo valor e tal, não muda nunca. Tá? Agora, se for um gerador, se for uma tomada que está ligada num gerador, né? A tomada está ligada num gerador lá de Furnas, né? E deixa eu só dar um pauzinho aqui na minha tela. Deixa eu só consertar. Aí. Tá? A pilha e bateria vai produzir esse tipo de corrente. O gerador, né? O gerador alternado que o Tesla inventou, né? Quem viu o filme aí viu que o grande tchan do Tesla foi ter inventado um gerador que funcionava com corrente alternada, né? E produzia uma tensão muito alta que poderia ser variada depois. A gente vai ver mais para frente. Mas o que o Tesla inventou foi isso. Ele inventou um gerador que produzia uma corrente alternada, uma corrente que ficava oscilando. Tá? Ela oscila em valores positivos e negativos, ou seja, ela vai ora num sentido, ora em outro sentido. Ora num sentido, ora em outro sentido. E ela faz alguma coisa bem parecida com isso aqui, ó. O que o Tesla inventou foi uma corrente alternada que oscila 60 vezes por segundo. Oscila em 60 Hz. Tá? Tudo tomada, tudo que você é ligado na sua casa na tomada é uma corrente alternada com 60 Hz de frequência. Ela se alterna 60 vezes por segundo. Tá? Só pilhas e baterias que produzem esse tipo de corrente. Detalhe, se te der um gráfico desse, de corrente por tempo, e te perguntar qual é a carga que atravessa aquele condutor, basta você calcular essa área. Tá? A gente vai voltar nisso, eu vou retomar a aula que vem nessa parte de corrente alternada, corrente contínua, tá? A área, ela vai indicar para você aquele ΔQ da fórmula, tá? Então, se você tiver perguntar quanto que vale a corrente, se aqui não tiver, mas se tiver a área, calcula a área que você vai ter o ΔQ. Divide pelo tempo que você calcula a corrente. A alternância, Alexandra, dessa corrente, ela forma uma função seno, o cosseno. E uma onda pode ser uma onda senoidal também, tá? Então, ela tem essa frequência aqui de alternância de valores positivos e negativos. Ela vai ora para um lado, ora para um outro, ora para um lado, ora para um outro. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Eu vou mandar as telas para vocês no Classroom junto com a edição da aula para vocês darem uma revisada depois. Ok? Aí na próxima aula a gente vê primeiro a lei de Ohm, a gente retoma isso aqui também. Beleza, galera? Vai lá tomar uma água, vai lá tomar um café, porque vocês têm aula daqui a pouquinho. Abraço para vocês. Tchau, galera.